Vamos começar o painel Cidade do Amanhã, como a avaliação da gestão municipal define o futuro urbano. Gostaria de chamar a presença Silvio Barros, prefeito de Maringá. Silvio, pode vir. Palmas. Vamos chamar José Humberto Pires Araújo, secretário de Estado do Governo do Distrito Federal. Leonardo Ávila, presidente do CODESE. Não sei se Henrique Massa, eu acho que ainda não chegou ainda, mas nós vamos começando, né? Primeiro, agradecer a presença de todos, né? É um prazer muito grande, né, contar aí com uma riqueza de experiências, como a gente vai tratando nossas cidades, né, já do presente e para o futuro. E o que tem sido feito, né, nós temos feito um trabalho muito grande dentro da CEBIC com o projeto Futuro da Minha Cidade, e todos aqui estão envolvidos nessa luta árdua de envolver toda a sociedade do futuro que a gente quer para a nossa cidade, não ficar só dependendo, né, dos governantes que saem de 4 em 4 anos, e a gente planejar essa cidade mais para 30 anos, 40, e que a gente possa estar acompanhando isso com indicadores, isso que a gente vai conversar um pouco aqui, e as experiências, né? O Futuro da Minha Cidade foi uma ideia do projeto que é oriundo do trabalho feito em Maringá, cidade de Maringá, e na época presidida pelo nosso prefeito aqui, Silvio Barros, né, e que foi criado toda a parte de CODESE, CODEM lá, né, e aqui ele foi como consultor nosso durante esses longos anos, e agora foi chamado a retornar de novo à cidade com novos desafios. É isso que ele vai falar para a gente aqui agora, né? E eu gostaria, Silvio, não vou me alongar muito, e o Futuro da Minha Cidade é a menina dos olhos dos presidentes da CEBIC. Primeiro Zé Carlos, né? Depois o nosso próximo presidente, o Renato, que participou também do Futuro da Minha Cidade e dos CODESES de Goiânia, né? Então, nós estamos em boas mãos. Gostaria de passar a palavra, e cada vez que for chamar um, eu vou falar um pouquinho da história de cada um, mas Silvio, você que é o, né, pai da criança, e também nós estamos muito ansiosos para saber, com todo esse, mesmo no Futuro da Minha Cidade, você passou esse período todo fora da prefeitura, você viajou muito, né? Fizemos até recentemente, 2 anos atrás, uma missão para falar sobre toda essa construção com madeira, fomos para a Suécia, Áustria, Finlândia, etc., e tudo que você viu pelo mundo e o que é que você está disposto a colocar em prática na cidade de Maringá, né? Mais uma vez, obrigado. Obrigado, Nilson. Boa tarde a todos e todos que estão participando aqui. Eu quero, rapidamente, para a gente otimizar o tempo, fazer uma consideração sobre o tema. Como a gestão municipal define o futuro urbano. Mas eu queria fazer uma colocação aqui de que a gestão municipal, na cabeça da gente, quando a gente lê aquilo ali, a gente pensa em gestão municipal como sendo prefeitura. E o que nós queríamos propor, e isso foi objeto do Futuro da Minha Cidade, é de que a gestão municipal seja a maneira como a cidade é gerida, com participação da sociedade civil organizada, não só pelo poder público. E, com certeza, cidades onde existe essa cooperação entre a sociedade civil organizada, o setor privado e o poder público, o resultado é sempre melhor. Mas o que a gente vai abordar aqui um pouquinho é como, dentro desse contexto, a gente define o futuro urbano e define o desenvolvimento da cidade. Lembrando sempre, eu nunca vou deixar de falar isso, quem não sabe para onde vai não chega. Então, cidades também. Se a gente não sabe para onde a cidade está indo, nós vamos ficar dando volta, uma hora vai estar bem, outra hora vai estar mal,
porque não existe um foco, não existe um objetivo a ser alcançado. É muito importante que as cidades saibam o que elas querem, que tipo de cidade nós queremos. Essa é a capa da revista da Associação Comercial, e o tema ali, a matéria de capa é essa: a Maringá que queremos para as próximas décadas. Qual cidade a gente quer ter? E o que nós temos que fazer para que esse sonho, essa proposta se materialize? Aí é bem simples, é uma regra que todo mundo conhece. Você colhe aquilo que você planta. Então, se você sabe o que você quer colher, você precisa plantar, e tem que plantar na hora certa. Então, algumas decisões da gestão da cidade precisam ser tomadas em momentos específicos para que a gente possa alcançar esses resultados. Como é que funciona, então, essa governança, essa gestão colaborativa da cidade? A sociedade civil organizada expressa o seu desejo de futuro para o poder público, que executa a médio e longo prazo. E aí, por que o desejo de futuro tem que ser expresso pela sociedade? Porque prefeitos ficam ali por 4 anos. Ele pode continuar mais 4, mas vai ter que sair. Quando a gente faz planejamento estratégico de longo prazo, para saber onde a gente quer chegar nas próximas décadas, vão passar vários prefeitos. E se este projeto de futuro estiver associado a uma determinada administração, a hora que tiver alternância política ou partidária ou ideológica, esse projeto vai para o espaço. Ele acaba. Então, para que ele possa ser blindado contra a descontinuidade política e o poder público poder dar sequência a médio e longo prazo, a paternidade do projeto, da proposta de futuro, tem que ser da sociedade civil organizada. Se não for assim, não vai acontecer. Tem algumas prefeituras que contrataram McKinsey, contrataram a Ernst Young para fazer projetos de longo prazo. Mas nenhum político tem poder suficiente para garantir que esse projeto vai continuar. Nenhum político consegue fazer isso. Mas a sociedade pode. Depois, a sociedade acompanha o processo junto com o poder público. Maringá começou a fazer isso no século passado, em 1996. A sociedade civil se organizou, criou um mecanismo de colaboração, de governança colaborativa, e planejou o Maringá 2020, lá em 96. Em 2008, muitas coisas do que tinha sido planejado em 96 estava executado, e a ideia era atualizar. E como o mundo é muito dinâmico, era preciso fazer um novo projeto, era preciso incrementar com novas ideias. Fizeram, então, em 2008, o Maringá 2030. E agora, a sociedade está trabalhando no Maringá 2047, que é quando a cidade vai fazer 100 anos. Mas é importante a gente lembrar que a empresa de consultoria internacional que foi contratada para fazer esse planejamento foi contratada pela sociedade civil organizada e não pela prefeitura. A sociedade assumiu essa responsabilidade. Ela resolveu propor exatamente para poder garantir que não haverá descontinuidade no processo e que a gente possa chegar nos nossos 100 anos. E aí eu queria comentar com vocês aqui o que aconteceu. A empresa contratada foi a Pricewaterhouse. Depois de um processo seletivo, onde as lideranças da cidade entrevistaram várias empresas, e a Price foi a empresa escolhida para fazer esse trabalho. Eu queria mostrar para vocês aqui o que está no documento final, que é este planejamento para o centenário. Olha o que está escrito aqui na página de introdução. Esse documento é um presente que a sociedade civil de Maringá oferece para toda a comunidade. É o resultado de um esforço coletivo de várias instituições empresariais e lideranças de vários segmentos da sociedade. O estudo de alto impacto aqui presente, chancelado pela PwC, vai contribuir para que a cidade mantenha os patamares de qualidade que nos foram legados. Mas esse documento é apenas o primeiro passo. Agora é missão do CODEM implementar as estratégias aqui presentes, assegurando que aquilo que planejamos seja executado para que em 2047, olha isso aqui, possamos ter a cidade que queremos
E como eu sempre digo, planejar é saber o que devemos fazer hoje para chegar aonde queremos e como queremos amanhã. Então, esse documento feito pela comunidade, dado de presente para a cidade e para a prefeitura também, obviamente, né, tem esse espírito de planejamento de longo prazo, de maneira colaborativa. E aí, como que a sociedade faz e como que ela acompanha isso? E esse é o tema do que nós vamos discutir aqui. Como que uma gestão pode ser avaliada e saber se a gente está no rumo certo. Então, nós precisamos de indicadores. Aqui tem a capa de 2 revistas que ocorreram em outro momento, Indicadores e Metas para Maringá de 2017 até 2020. Aí, vários setores e como que a sociedade define os indicadores que ela deseja para garantir que a gente está no caminho certo. E a outra, a cidade que muitos desejam, como que este processo do Masterplan nos levou, nesse ranking de cidades, a ser a cidade onde melhor se vive no país 4 vezes. No ranking das melhores cidades do Brasil, Maringá foi considerada a melhor cidade 4 vezes. Isso não é uma tarefa simples, viu, gente? Parece fácil, mas não é, não. Como é que a sociedade civil trata esses indicadores? Olha um exemplo aqui. Vamos pegar um indicador, por exemplo, que eles apresentam. Indicadores e metas, coeficiente de anos potenciais de vida perdidos, o APVP, por 1.000 habitantes. O indicador atual da cidade, naquela época, era 53,3. A melhor prática no Brasil era São Caetano do Sul, com 42,4. E a meta proposta pela sociedade, até 2020, era chegar em 49,1, ou seja, reduzir de 53 para 49. Mas que indicador é esse? É o número de anos de vida potencialmente não vividos quando uma pessoa morre antes de 70 anos de idade. Então, um recém-nascido, quando morre, já perdeu 69. Um jovem que foi assassinado por tráfico de drogas, perdeu mais uns 50. Então, quando você soma esses anos perdidos na comunidade, você vai ter uma média. E a nossa média estava em 53,3 por 1.000 habitantes. A ideia era diminuir isto, a gente perder menos anos de vida e ter mais produtividade. Agora, é evidente que quando você trata de um indicador como esse, você está falando de mortalidade infantil, está falando de tráfico de drogas, você está falando de acidente de trânsito, está falando de um monte de coisa que acaba provocando fatalidades. Ou seja, para a gente conseguir baixar de 53 para 49, vários segmentos da sociedade têm que trabalhar. O pessoal do trânsito tem que trabalhar, o pessoal da saúde tem que trabalhar, o pessoal da segurança pública tem que trabalhar, todo mundo tem que trabalhar para a gente poder baixar isso. Então, quando a sociedade faz uma proposta como essa, e isso foi feito para dezenas de indicadores, aqui é só um exemplo, mas eles fizeram isso para indicadores de segurança, de saúde, de educação, de meio ambiente, de gestão pública, vários indicadores. E não foi a prefeitura que fez isso. Foram as câmaras temáticas da governança colaborativa que fizeram esse levantamento, dizendo, bom, qual cidade nós queremos? A gente quer que a cada 4 anos a cidade ponha a régua mais para cima. Então, para cima quanto? O que dá para fazer? Se o melhor indicador do Brasil é aquele, a gente consegue em 4 anos chegar naquele? Não, em 4 anos não dá. Então, tudo bem, vamos pegar alguma coisa no meio do caminho. E aí nós vamos andando e melhorando esse processo. Lá no CODEM, que é o nosso conselho, a nossa governança colaborativa, a gente tem todo o monitoramento dos indicadores. Temos indicadores de saúde, equilíbrio fiscal, meio ambiente, segurança, educação e mais alguns. E ali tem o tipo de indicador que a gente trabalha, os eixos e como que está se comportando a cidade ao longo do tempo. A sociedade civil é que monitora isso, viu, gente? Isso aqui é para eles cobrarem da gestão municipal. Lembra que eu coloquei no começo? A gestão municipal aqui não é prefeitura, é a comunidade como um todo. Eles monitoram esses indicadores para, junto com a prefeitura, saber o que a gente precisa fazer para resolver essa situação. Então, de várias formas, a gente vai analisando qual é a situação da cidade e como que nós vamos avançando nesse sentido.
Então, em termos de equilíbrio fiscal, quais são as metas a serem alcançadas, educação e daí por diante. E é o resultado disto que fez com que Maringá fosse eleita a melhor cidade do Brasil para se viver. Por quê? Essa eleição de melhor cidade do país para se viver não é porque alguém foi lá e achou a cidade bonita. São indicadores. Simples assim, são números. São analisados diversos indicadores para poder dizer, bom, de todos os indicadores, a cidade que alcançou o maior número foi essa aqui. Então, o indicador é fundamental para que a gente possa ter a segurança de que alcançamos esse objetivo. E é exatamente isto que o programa Futuro da Minha Cidade, da CEBIC, se propõe a fazer. É organizar a sociedade civil, o setor privado, junto com o poder público, para terem este mecanismo de gestão, para terem esse mecanismo de avaliação, para poder desenvolver indicadores e saber onde a gente quer chegar, onde nossa cidade gostaria de ir. Eu quero só comentar aqui agora um exemplo, para a gente falar de como que este processo de gestão, ele define futuro. Eu vou mostrar para vocês apenas alguns exemplos do que aconteceu na prática com a gente. Em 2008, como eu disse, a sociedade civil refez o primeiro planejamento, lá de 96, dizendo, bom, em 2030 a gente quer chegar nisso aqui. Vejam bem, nós não estamos em 2030 ainda. Mas eles, em 2008, definiram onde a gente queria chegar em 2030. Este documento foi impresso, uma revista, com as considerações e os resultados daquilo que a comunidade fez por si própria, usando câmaras temáticas e reunindo as lideranças numa moderação do SEBRAE, para que pudesse ser elaborado esse documento, a atualização do Maringá 2020. O interessante desse documento, como eu disse para vocês, eles fazem isso e entregam para o poder público como um presente para a cidade. O interessante é que no final do documento, lá nas últimas páginas, eu era prefeito em 2008, quando eles fizeram esse documento, e eu recebi, claro, a prefeitura participou também, mas eu recebi o documento formal, disse, está aqui o nosso desejo, o desejo da comunidade. Lá no finalzinho, eles colocaram quem foram as pessoas que participaram desse documento. E aqui tem a lista de presença de todo mundo que participou da elaboração desse documento. Só que essa lista de presença tem várias páginas. Lá no final do documento tem muitas páginas. Aqui tinham mais de 200 pessoas que participaram disso, todos lideranças de algum segmento, com a assinatura de todo mundo. E aí, no dia que o conselho levou o documento para mim, eles entregaram e disseram, prefeito, você não tem obrigação nenhuma de fazer o que está escrito aí. A gente só queria te lembrar que, se você não fizer, essas são as pessoas que você vai desagradar. E aqui está a assinatura do arcebispo, do presidente da cooperativa de crédito, o presidente da cooperativa de agricultores, estão vereadores, estão, enfim, tem várias lideranças da cidade, da OAB, do CREA, da Associação de Engenheiros, todo mundo participou. Então, é um processo onde a comunidade assume paternidade e define coisas que a prefeitura não necessariamente teria capacidade técnica para definir. Mas como nós estamos falando de empresários, cada um do seu setor, que conhece o assunto, que está acostumado com tendências de mercado, fica mais fácil. Então, um exemplo. Eu vou dar 2 exemplos aqui. Na área de infraestrutura, eles selecionaram alguns pontos. Olha só. Primeiro, criar uma plataforma logística internacional, integrando o aeroporto com os demais modais de transporte e criando um ambiente propício para investimento privado. Por que eles fizeram isso? Porque o aeroporto de Maringá é da prefeitura. Não é da Infraero, não é nosso, é do município. A prefeitura é a gestora do aeroporto. E a sociedade entende que o nosso aeroporto deveria ser um alavancador de desenvolvimento econômico. A gente pode usar o aeroporto para alavancar negócios. Então, por isso eles colocaram isso aqui, porque a gente tem controle sobre o aeroporto. E colocaram também consolidar os parques industriais com atividades produtivas de alto valor agregado. Olha o detalhe. Dotando-os de toda a infraestrutura necessária. Nós estamos falando de um documento que foi escrito em 2008.
dotar o aeroporto de estrutura necessária para a operação internacional, bem como proteger o entorno do aeroporto, visando essa condição a longo prazo, e implantar o projeto do trem de passageiros para o transporte de massa urbano regional. Gente, nós não temos trem de passageiro lá, mas essa decisão foi tomada lá atrás. Essa do trem de passageiro é mais antiga, ela já estava no de 2020. O que significa isso aqui? Isso é o rebaixamento da linha do trem que atravessava a cidade bem no meio. Atravessava literalmente a cidade de leste a oeste. Para não tirar o trem do centro da cidade, como fizeram outras cidades, e depois a cidade cresce e o trem continua atrapalhando do mesmo jeito. Quando a gente fala de transporte de massa por trilho, que é o futuro, o melhor era deixar o trem exatamente onde ele estava. Só que para não atrapalhar a cidade, a gente rebaixa ele. Uma obra cara, complexa, mas está feita. O trem não atrapalha mais em nada a cidade, mas ele continua exatamente no centro da cidade. E como a ideia é de que a gente tenha um dia o trem de passageiros, ligando toda a região, o novo terminal de ônibus, terminal interurbano, aliás, o terminal urbano intermodal, já tem aqui embaixo a estação de trem, está lá embaixo, já está construída, está toda pronta já. Não tem trem, mas a estação está pronta. Porque nós tínhamos que fazer o terminal, e aí não vai quebrar o terminal para cavar o buraco e fazer a estação. Então já deixa pronta, porque a gente acredita que isso vai acontecer. Está no projeto, está no plano. É uma questão de tempo, mas já vamos deixar pronto. E é este trem que vai chegar no aeroporto. Mas olha o que aconteceu. Maringá terá aeroporto com hub logístico aberto para o mundo. O aeroporto de Maringá passa a operar carga internacional. Já está homologado. Ainda não estamos em 2030, mas o aeroporto está homologado como hub de carga internacional. E já recebemos voos internacionais de carga. Tivemos que ampliar a pista, tivemos que aumentar o pátio, mas tudo isso foi feito. Agora, o projeto é mais ousado. No processo de proteger o aeroporto, nós agora estamos construindo um novo terminal, porque o nosso é pequenininho, ele ficou muito pequeno, ele já está congestionado. Nosso aeroporto é público, municipal e superavitário, ele dá lucro. O aeroporto gera receita para a prefeitura. Então, a ideia agora é a gente construir um novo terminal. E lá onde está o número 3, esse vai ser o novo terminal. Onde está o número 3 é o polo aeronáutico, uma área que a prefeitura comprou, contígua ao aeroporto, como processo de proteção e instalação de indústrias aeronáuticas. Agora é o outro exemplo. Criar um grande polo de biotecnologia e de nanotecnologia e desenvolver polos de software, TIC, tecnologia da informação e comunicação, energia, fármacos e agroalimentares. Este, inclusive, de pequeno e médio porte. Lá atrás, em 2008, a cidade propôs que a gente deveria focar o nosso desenvolvimento futuro em tecnologia e em fármacos. Olha o que aconteceu. Começaram as obras do Parque Tecnológico Industrial da Saúde do Tecpar. Parque Tecnológico da Saúde de Maringá vai virar um polo tecnológico de farmacêutico. A obra já está em andamento. Nós estamos falando aqui do primeiro investimento de 180 milhões de reais para a fabricação de medicamentos oncológicos que o Brasil hoje só importa e serão fabricados em Maringá. Aqui nós estamos falando de um polo farmacêutico. Já temos 2 indústrias francesas e uma indústria indiana de vacinas, a Sinovac, está se instalando nesse polo. Não estamos em 2030 ainda, e nós estamos falando de uma coisa que foi projetada em 2008. Porque alguém, conhecendo os cenários de futuro, propôs isso. Entendeu que esse era um caminho. Por que a gente está falando isso? Eu vou encerrar por aqui. Vocês já ouviram falar da Fortune 500, que é a revista americana econômica? O Valor Econômico soltou essa matéria. Segundo a revista Fortune, 40% das 500 maiores empresas listadas do seu ranking vão desaparecer na próxima década. Isso quer dizer que 200 das 500 maiores empresas do mundo vão estar fora do negócio nos próximos 10 anos. Lembre-se que nós estamos planejando a cidade para 2047. 20 anos para frente.
Então, isto vai acontecer no meio do caminho. Como que a gente se previne para os impactos negativos de perder negócios relacionados com 200 das 500 maiores empresas do mundo, na nossa cidade? E o outro lado dessa mesma moeda é como que a gente se prepara para receber negócios associados às outras 200 empresas que vão ocupar o lugar dessas na lista das maiores 500 do mundo. E aí eu faço uma pergunta para vocês. Essas empresas serão empresas de tecnologia ou serão empresas de manufatura? O que vocês acham? O que vocês acham? Tecnologia? Nós também. Por isso que o CODEM, lá em 2008, estava definindo o futuro da cidade, propondo que a gente fizesse esse tipo de avaliação. E está aí, ó. Cidade do Paraná terá o primeiro data center dedicado à inteligência artificial da América Latina. A americana RT1 vai instalar um data center, um investimento de 6 bilhões de dólares. Adivinha onde? Em Maringá. Então, o que eu quero só colocar para vocês é que, como é que a gente avalia a gestão municipal e de que forma ela define futuro? O que nós estamos defendendo, e quando eu falo nós, eu incluo a CEBIC, por conta do programa O Futuro da Minha Cidade, que é exatamente a construção desse mecanismo de governança. É isso que a gente quer, que as cidades façam um planejamento estratégico de futuro, que a gente saiba onde nós queremos chegar, e que juntos, sociedade civil, setor privado e poder público, possam definir futuro. Qual é o futuro do Brasil? O que vai acontecer com esse país nos próximos 20 anos? Quem sabe responder essa pergunta? Então, pelo menos na nossa cidade, nós queremos ter uma noção, uma ideia de onde a gente quer chegar. E esse projeto, felizmente, já deu frutos. Goiânia, que é a cidade do nosso presidente, o Renato, foi a primeira cidade a implantar o Conselho de Governança Colaborativa no projeto da CEBIC, e depois Brasília, que está aqui representada, muito bem representada, por sinal, e vai comentar com vocês como isso está funcionando lá, também fez esse processo. Então, essa é a proposta. Gestão municipal, a gente avalia com indicadores, com participação da sociedade, porque é isso que define o nosso futuro. Obrigado. Obrigado, Silvio. Você é um entusiasta e, não perdendo um pouco, para não perder o ritmo, quero aqui apresentar aqui Henrique Massa, certo? Sócio fundador do Instituto Áquila, que vai falar justamente sobre isso, indicadores. Como é que a gente pode, se a gente não mede, como é que a gente vai saber se é bom, se Adorei a frase do prefeito, né? Então, importante medir para a gente saber onde que está. Passou bem a bola para você, Henrique. Obrigado a todos, boa tarde. A gente, nesse contexto de gestão, o Instituto Áquila, que é a empresa que hoje eu represento aqui, a gente já trabalha com esse assunto de gestão na área pública há 20 anos. E fomos levados à área pública por um acaso. O forte da empresa, há 40 anos trazendo gestão para o Brasil e atualizando gestão para que ela seja aderente a tudo que tem de mais moderno. Nós estávamos há 20 anos em Uberlândia, e fazendo um trabalho com um grande varejista lá, que era o Martins, o nosso parceiro até hoje. E um dos sócios do Martins entrou na chapa do prefeito, como vice-prefeito, não esperava ser eleito e foi. Aí, uma vez que ele assumiu, falou, agora me socorre aqui, gente, porque aqui a situação realmente é bem diferente do que eu estou acostumado no setor privado. E aí foi quando começamos, então, a seguir aquela trajetória de estudar como que funcionava uma gestão pública, né? Trazer todos os modelos de gestão. E depois de quase 25 anos, aí, temos a oportunidade de ter contribuído com várias prefeituras. E a gente aprendeu algumas coisinhas que a gente rapidinho queria compartilhar com vocês aqui. Primeiro, quando a gente começou a trabalhar com a área pública, a gente conseguiu resgatar um conceito importante, que a excelência, ela vem da área pública. Só que a gente não está acostumado com isso. É a área pública que sempre ditou quais são as regras, quais são os padrões que devem ser seguidos,
Infelizmente, a gente perdeu um pouco dessa referência, mas quando a gente vai em alguns países mais desenvolvidos, a gente consegue resgatar isso, a gente consegue perceber, às vezes, a área pública mais eficiente do que a área privada. Então, quando a gente chega na área pública, olha aqui, ó, o prefeito, ele é o representante do povo, ele está ali representando toda aquela sociedade que o elegeu. Então, responsabilidade muito grande. A partir desse momento, ele precisa, e o discurso aqui do prefeito foi muito bacana, muito aderente com tudo que a gente acredita. Ele tem que fazer, tem que promover uma gestão eficiente, ele tem que regular e prover segurança para as pessoas, para que elas se sintam bem naquela cidade. E, por fim, ele tem que dar meios para que a fiscalização aconteça, para que aquele plano que ele apresentou lá no começo, ele siga no caminho para ele ser executado. Então, a gente já está na 3ª edição desse livro aqui, que eu vou deixar depois meus contatos, viu, Mariana? Quem quiser, depois a gente vai mandar o livro dos que estão presentes aqui. Ele é uma verdadeira bibliografia, gente, do que fazer em cima de uma necessidade que aquele ente público apresenta. E a gente acredita basicamente nisso. Ó. É preciso fazer, dentro da nossa crença, uma integração muito grande. Então, a integração com a sociedade civil, que o prefeito comentou, está certinho, mas tem uma integração que ela é fundamental. A integração do gestor público com o servidor público. Porque ele ali, ele é um recurso já contratado, e ele está ali, e ele conhece verdadeiramente quais são os gargalos daquela prefeitura e aonde que ele pode efetivamente atuar. Então, o gestor público, ele tem que, dentro de critérios muito bem estabelecidos, ele tem que engajar o servidor, porque senão a probabilidade daquele prefeito e daquele gestor público deixar um legado é muito baixa. E a partir do momento que ele faz isso, ele então entrega para cada um dos eixos, né, que é saúde, educação, eficiência fiscal e transparência, enfim, 6 eixos que a gente conseguiu traduzir numa ferramenta que a gente chama de IGMA. Esse IGMA, como o prefeito falou, é muito importante a gente chegar numa cidade e saber o que ela precisa. Em Uberlândia, quando a gente chegou, nós demoramos quase 1 ano para fazer o diagnóstico. Esse diagnóstico hoje ele é gratuito pelo IGMA. Eu convido os senhores aí a pegar o celular e entrar igma.aquila.com.br. Vocês vão conseguir ter um raio-x com base em 71 indicadores de fonte pública, confiável, e é a fonte mais atualizada de todos os indicadores do país hoje. E é gratuito, é disponível tanto para o cidadão quanto para o agente público. E é em cima desse IGMA e dos Cidades Excelentes que a gente tem conversado bastante aí com a CEBIC, com a CODESE, para dar um suporte para aquelas cidades que queiram uma atenção específica, uma análise específica, com base no IGMA, que estão aqui distribuídos nesses 71 indicadores de fonte pública e atualização online. O indicador atualizou, nosso robô vai lá bem e atualiza. E aí ele indica, com base nessas fontes públicas e num algoritmo, que depois de 20 anos a gente tem condição de dizer se essa cidade é excelente ou não, qual é o foco que a cidade tem que dar. Prefeito, se o senhor resolver tentar resolver todos os problemas de uma vez lá, o senhor enlouquece. Não é? Então é muito importante estabelecer quais são as prioridades, e o IGMA te dá isso, através dessas 72 de um algoritmo muito bem estruturado. Então, por exemplo, na hora que os senhores entrarem pelo celular aqui, essa é a paginazinha lá do IGMA. Fiz um exemplo rápido aqui a pedido da Mariana. Então, por exemplo, colocamos Curitiba. Olha lá, Curitiba, o IGMA geral de Curitiba hoje é 76,47. Onde que ele está muito bem? Governança, eficiência fiscal e transparência. Ele precisa de um pouco mais de atenção em saúde, bem-estar e sustentabilidade. E isso lá está 100% disponível, no menor nível de detalhe, com a referência que ele quiser colocar, se ele quer ver uma referência local, se ele quer ver uma referência do país. E, em parceria com o Grupo Bandeirantes, o Grupo Bandeirantes entendeu que essa era uma ferramenta importante,
e nós já estamos no 5º ano do Prêmio BAN de Cidades Excelentes, que utiliza o IGMA para premiar as melhores cidades do país. E trouxe apenas um breve rascunho aqui de algumas cidades, para a gente ver, ó, que independente, por exemplo, Manaus aqui, ó. Manaus, entre todas essas, ela é que tem o IGMA mais baixo, com 65,98, né? Mas independente do IGMA dela ser baixo, no eixo da educação, ela consegue ser uma referência para as demais. Consegue perceber? Então, toda cidade, independente do nível de gestão que ela esteja, ela tem plena condição de gerar exemplos positivos para o quê? Gerar integração entre o gestor público e aquele servidor público que lá está, que é importante a gente estimular essas pessoas que ali estão, porque elas é que, de fato, trazem um legado e que implementam aquilo que todo governante chega e se propõe a colocar para rodar dentro da cidade. E ela é uma referência boa, seja em um pilar, seja em vários pilares. Então, aqui é uma demonstração, está online, nós estamos à disposição. E, para finalizar, passando para os colegas, a gente acredita muito no modelo que a CEBIC, junto com os CODES, estão fazendo a partir do futuro da minha cidade. Porque é muito gratificante para a gente, depois de 20 e poucos anos, a gente ver as prefeituras com a retórica que o senhor trouxe, que é, assim, é música para os nossos ouvidos, de tratar a parte administrativa de uma prefeitura de um modo técnico, de um modo adequado, sem complicação, de tal forma que as pessoas conseguem se integrar àquele propósito e dedicar o seu tempo também de forma adequada para ele. Colegas, obrigado pela oportunidade e o Áquila está à disposição dos senhores aí para qualquer dúvida. Obrigado. Muito obrigado, Henrique. E com certeza, essa parceria nossa com vocês no futuro da minha cidade ainda vai dar muitos frutos. Gostaria de chamar agora José Humberto Pires de Araújo, secretário de Estado do Governo do Distrito Federal, né, que tem feito um trabalho belíssimo em parceria com o CODES de lá, tá certo? Aqui eu tenho o nosso amigo Paulinho, né, que desde o início, incentivador, e junto aí com o Leonardo Ávila, que está dando sequência. Então, secretário. Primeiro, boa tarde a todos, muito obrigado pelo convite. Cumprimentar o nosso prefeito e professor, Paulinho, em nome de todos de Brasília. Aliás, eu queria fazer uma enquete para começar. Quem é de Brasília, levanta o braço, por favor. Quem é de Brasília, levante o braço, por favor. Eu estou falando para os que não são de Brasília, tá? Que lá já me cobram todos os dias, para me permitir fazer isso. Bom, o convite foi espetacular, estava com saudade de fazer essas coisas fora de Brasília. E quero dizer que o desafio que nós enfrentamos em 2017, quando o governador Ibanez resolveu ser candidato ao governo do Distrito Federal, foi um desafio muito grande, porque ninguém conhecia ele, as melhores pesquisas apresentavam 3%, daqui a pouco começaram a conhecer, e ele foi a 6%, a 8%, a 12%, de repente explodiu, né, Afonso? E acabou sendo eleito, e depois foi reeleito no primeiro turno, e parte desse sucesso a gente deve a essa parceria do CODES. Uma pequena introdução, nós fizemos essa primeira relação mais próxima com o amigo Paulo Muniz, que eu fui um dos coordenadores da transição, e o Paulo chega lá com um monte de papel, um livro, aqui é o CODES, não sei, eu tinha sido um dos fundadores, mas não sabia que eu ia enfrentar esse desafio todo como coordenador da transição. E era opinião de todo jeito. Eu, tá bom, Paulinho, vou fazer diferente. Vamos trazer para a transição todos os codesianos. Aí dividimos em grupo, e aí todo mundo participou de todos os grupos, facilitou o nosso trabalho.
que é que foi feito? Dentro de todas as iniciativas colocadas, vocês vão aqui na pauta seguinte, nós tivemos mais de 700 anotações que depois viraram plano de governo, das quais 210 foram iniciativa do CODESA. E dessas, 93%, 196, tinha uma aderência perfeita com aquilo que a gente ouviu nas ruas. A sintonia do que nós ouvimos na rua. O resultado das urnas estava de acordo com o que o CODESA apresentava. Olha que coisa fantástica. Aí a gente falou, não, agora tem que trabalhar juntos. Foi isso que aconteceu. A partir daí, nós definimos todas aquelas ações de aderência total e começamos a trabalhar. Só que isso não bastou. Nós resolvemos implantar um sistema de governança, que hoje está com principalmente com a nossa Secretaria de Gestão e de Economia, em que a gente está fazendo, Silvio, o que você faz, aferir todos os indicativos, o que vocês fazem. E eu acho que é o programa dele, é? É lá, você implantou lá? É o mesmo, não? Eu já fotografei o seu, acho que eu vou adotar o seu, mas vamos ver. O nosso também está muito bom e os resultados são maravilhosos. Aí que está o exemplo que eu estava dizendo para vocês. 93% de aderência, foi realmente um grande sucesso. No segundo governo, aconteceu uma coisa espetacular. E Bandeira me disse assim, Zé Humberto, embora eu tenha ganhado a eleição em primeiro turno, eu quero fazer uma transição. Eu falei, mas governador, transição no mesmo governo? Como é que é isso? Não, eu quero fazer uma transição. Monta uma transição. Eu quero ver tudo que deu certo no primeiro governo e o que não deu certo, eu quero repensar. De novo, CODESA conosco, e nós abrimos essa discussão com toda a sociedade civil e fizemos um novo plano de gestão e, felizmente, está indo muito bem. Aí está a nossa linha do tempo. 2018, 2019, na gestão do Paulo, nós montamos um sistema, reuniões de 6 em 6 meses, com todos os atores do governo, que tem a ver com as metas, e fomos afinando essas metas para que a gente pudesse ter maior assertividade na aplicação dos recursos públicos. A mesma coisa está acontecendo na gestão do Paulo. São 2 reuniões semestrais, o governador participa, quando não participa, eu participo, né? Do Paulo não, do Léo, né? É porque vocês são quase a mesma pessoa. E quando o governador não participa, eu participo, mas todos os gestores vão e prestam conta das suas pastas. Isso está acontecendo, graças a Deus, também digo, está sendo um grande sucesso. Nós montamos um trabalho que diz o que fizemos, o que estamos fazendo e o que faremos. Olhando para os 8 anos, que são 2 mandatos, mas projetando 2040, que o livro que o CODESA apresentou, nessa segunda gestão, que é Brasília que você, DF, que você quer, ele tem uma projeção de longo prazo. E isso que nós estamos fazendo hoje, o que não der para realizar neste governo, vai ficar como legado para o próximo governo. A questão da logística, que foi muito bem enfocada aqui pelo nosso prefeito Silva, eu vou passar por ela muito rapidamente, porque esse é um tema de uma palestra que eu farei na sexta-feira, em outro evento, mas eu vou só dar uma passadinha. Uma sorte que nós tivemos com o aeroporto internacional. Hoje é o 3º em movimento no Distrito Federal. Aliás, no Brasil. E o aeroporto está se modernizando em todos os sentidos, principalmente na questão da logística. A conectividade das rodovias. Nós estamos investindo fortemente, lá são 4 rodovias nacionais que passam dentro de Brasília. Em todas elas nós estamos fazendo obras em parceria com o governo federal para duplicar, para melhorar as vias e melhorar o acesso na cidade. Tudo isso em função da logística, que é um novo programa que nós estamos enfrentando. Parque logístico. O Biotico, o senhor falou aí do parque que o senhor já está em funcionamento com empresas internacionais. O nosso Biotico também, nós fizemos roadshow, já temos 6 bilhões de reais.
estão investindo fortemente e levando empresas internacionais, locais e nacionais para o Biotic. Fizemos uma mudança nele, agora ele será também residência, que vai possibilitar que as pessoas trabalhem perto desse parque. O Polo JK é um grande sucesso, estamos investindo mais 67 milhões de reais para dotar o Polo JK de uma infraestrutura de energia suficiente para que as empresas possam investir. Centro de armazenamento, hoje nós já temos lá a Amazon e o Mercado Livre. Para vocês terem ideia, o Mercado Livre esteve conosco semana passada e o custo dele, em termos de transporte, já reduziu 30% por estar em Brasília hoje. Brasília tem toda a vocação para ser um hub logístico, e sendo mais do que isso, ela é equidistante de todas as regiões do país, principalmente a região norte e nordeste. Os incentivos fiscais são naturais de todos. Quando o governo chegou, todo mundo lembra, éramos desequilibrados, o governador resolveu, não tem incentivo melhor do que o de Brasília hoje, e a redução dessas taxas nos levou a um grande desenvolvimento. A mesma coisa a conectividade com a nossa infraestrutura de conectividade. E agora, o grande tema que nós estamos trabalhando fortemente é a questão da logística verde e da sustentabilidade. Primeira usina de hidrogênio verde do Brasil está sendo construída em Brasília. Bom, mas aí as propostas precisavam de dinheiro. Não tinha dinheiro. Todo mundo lembra a quebradeira que estava na nossa cidade. Abandonada, difícil. Tivemos que fazer um trabalho austero, uma gestão muito dura nos 3 primeiros meses, e a colaboração do setor privado foi muito grande, nos oferecendo projetos, que nem projeto tinha na prateleira. Então, nós tivemos que ir para cima. Resolvemos investir, como disse, saúde, principal canal de investimento do governo, acho que de todos os governos. E aí nós investimos em construção de hospital, enfim, tudo isso que está aqui, para vocês terem ideia, soma 853 milhões de reais de investimento em projetos da saúde. O tempo é curto, a gente só vai passar. Educação, quase R$1 bilhão em educação nós estamos investindo. Em quê? Escola, porque tem uma meta do CODESE, que é zerar a fila de creche. Ou zera a fila de creche, ou então vocês estão reprovados. Então, bora investir em educação. Acaba com as cirurgias eletivas, a fila, vocês estão reprovados. Vamos investir em saúde. Mobilidade, 6,5 bilhões. Mobilidade, nós fizemos uma grande revolução na cidade. Quem não é de Brasília deve ter ido lá, nesses últimos anos, pelo menos umas 2 ou 3 vezes, que Brasília é o centro do poder. E todo mundo reclama dos engarrafamentos. Mas, quando a obra fica pronta, é um grande sucesso. Tem aí um exemplo do caso da estrutural, que foi feita toda em concreto, que é um exemplo para o Brasil. Recentemente, foi uma matéria muito bem feita de uma grande revista do setor de construção, mostrando a inovação tecnológica na nossa gestão. Infraestrutura, mais quase 5 bilhões. Essa foto é muito interessante, que é o Drenado EF, uma obra que nós fizemos escondida. É uma obra que fica na Asa Norte, não é comum os governos investir em drenagem. E essa lagoa é uma lagoa de captação que vai desaguar no lago, mas é uma lagoa que nós acabamos fazendo na Praça da Paz ao redor e está muito bonita. E nessa área de infraestrutura, 2 bilhões de investimento. No social, acabamos de receber o nosso troféu Betim, a 3ª melhor cidade do Brasil em investimento social. Nós ficamos atrás de Curitiba, de Belo Horizonte, e Brasília recebeu por nosso orgulho. Nós investimos em torno de 200 milhões na área social, já estamos com 1 bilhão e 300 milhões de investimento em todas as áreas. O meu tempo realmente é curto, mas eu quero citar 2 programas que eu acho muito importantes, que é o material escolar, que é um programa espetacular, e o outro cartão social, que nós acabamos com cesta básica. O cidadão vai no supermercado, compra o que quer, escolhe como quer, com a sua família, que eu acho que é aí uma cidadania mais direta.
Está aí os investimentos, lazer, cultura e esporte, que é fundamental, também não deixamos para trás. Brasília hoje é uma das praças, uma das cidades que tem o melhor índice em relação a essa questão do aproveitamento dos jovens nas escolas, nas praças esportivas. Realmente é um grande programa. Finalizando, nós temos hoje 6.500 obras realizadas em andamento, com investimento de 15 bilhões para um governo que fez com o CODESE um plano e que precisou organizar a sua casa e buscar modernizar, reconstruir, modernizar uma cidade que é a nossa capital. É dentro dessa lógica que nós trabalhamos. É a sociedade civil e governo trabalhando juntos para atender a comunidade. Eu agradeço a atenção e encerro por aqui, que ainda tem mais gente pela frente. Ok. Obrigado, Gilberto. É um poder de síntese para muito trabalho, né? É um poder de síntese para muito trabalho. Leonardo, você também vai ter esse desafio, né, do poder de síntese, tá bom? Leonardo, presidente do CODESE. Olá, boa tarde, pessoal. É uma alegria enorme estarmos aqui hoje. Cumprimentar aqui o Nilson, VP da CEBIC, o nosso prefeito de Maringá, o eterno criador aí da ideologia do CODESE, nosso CODESE DF, nosso secretário de governo, Zé Humberto, e o Henrique do Instituto Áquila, que está aqui compondo a mesa conosco, todos os nossos colegas, presidentes e diretores de entidades de Brasília que estão aqui conosco também, além dos que nos assistem. Bom, o secretário Zé Humberto colocou já um pouquinho aí do que a gente tem feito em conjunto no Distrito Federal. Eu acho que é interessante a gente ver que o modelo que foi utilizado em Maringá e que depois foi estendido para outras cidades é muito semelhante e, lógico, cada região, ou cada cidade, ou cada entidade faz a adequação, o ajuste de acordo com o que está ali à frente da gestão e direção da entidade e, lógico, sempre tentando aí buscar as melhorias. No caso do Distrito Federal, é um caso sui generis, porque nós temos uma cidade-estado, né? Então, nos outros conselhos, nós temos efetivamente cidades, e aqui nós temos um estado, né, uma unidade da federação, que tem características de município. Então, o Distrito Federal tem cerca de 3 milhões de pessoas, não tem o seu prefeito, mas tem o governador, não tem a sua Câmara de Vereadores, mas tem nossa Câmara de Deputados, com quem a gente interage como se fossem realmente prefeitos e vereadores para fazer toda a gestão das políticas públicas da cidade. Nosso ex-presidente fundador, Paulo Moniz, está aqui conosco, e o CODESE do Distrito Federal foi fundado em 2017, o CODESE Goiânia é o nosso padrinho, foi de onde a gente buscou as referências e fez os ajustes e adaptações para o nosso CODESE. E a gente costuma dizer que, realmente, o Paulo Moniz comenta isso, que quando o CODESE foi criado, ele foi criado pela dor, mais do que pelo amor. Eu peguei o CODESE mais na fase do amor. Isso porque, quando ele montou o CODESE, em 2017, nós tínhamos uma série de dificuldades na cidade e a sociedade se mobilizou para pautar as políticas públicas justamente devido às dificuldades que o Estado vinha enfrentando do ponto de vista de políticas públicas e de gestão pública. E lá nós passamos por vários problemas de governo, né, de intervenções, de impeachment, de mudança de gestão, de mudança de governo, de mudança de ideologia política, e acabava que os planos de governo não tinham uma sequência muito clara, muito lógica, e com obras abandonadas, com políticas fiscais equivocadas. Então, várias coisas travando a cidade. Nós chegamos a ter, do ponto de vista do mercado imobiliário, à época do Paulo, 16 mil unidades na cidade prontas, sem habite-se, por uma simples questão realmente de dificuldade de gestão pública. E em 2021, quando eu assumi o CODESE, a gente já tinha enfrentado essa fase. Nós pegamos o atual governo já
no período eleitoral ali de 2022. Para se chegar a tudo isso, realmente são duas coisas, eu acho que são fundamentais para a equipe envolvida, né? Para a equipe envolvida no CODESE. Primeiro é o apartidarismo e segundo o espírito voluntário. Então nós, sem o apartidarismo na instituição e sem o voluntariado nos técnicos, a gente não conseguiria chegar onde chegou. Então a gente conduz, lógico, cada um tem suas preferências políticas, suas preferências partidárias, mas dentro do CODESE a gente não discute política, especialmente a política partidária e ideologia. Por quê? Porque é uma instituição que tem que interagir e tem que negociar e conseguir implantar as políticas públicas com qualquer que seja o governante que venha assumir o poder. Então, nós não podemos ter dentro da instituição nenhum viés ideológico ou de partido. E, igualmente, os nossos técnicos, e todos eles, para que sejam ouvidos pelos técnicos do governo e sejam respeitados pela sociedade, precisam ter bagagem técnica. Então, nós temos lá 18 câmaras técnicas, assim como o presidente, o Silvio Bastos, comentou das câmaras temáticas dele, nós temos as nossas 18 câmaras técnicas em 6 eixos estratégicos de desenvolvimento, e cada uma das câmaras técnicas tem profissionais que são os líderes, os gestores de cada câmara, seus suplentes, os membros, todos eles com profundo conhecimento no tema. E, por isso mesmo, são respeitados em todas as instâncias do governo onde a gente senta para conversar. Então, se a gente está lá tratando de desenvolvimento urbano, nós temos um ex-secretário de Estado, nós temos urbanistas, engenheiros, arquitetos, representantes do CREA, representantes das ex-vice-governador. Então, está lá representado naquela Câmara. Na Câmara de Saúde, nós temos profissionais na área de saúde. Na Câmara de Segurança, profissionais na área de segurança. E assim sucessivamente, em todas as câmaras técnicas. Câmara Técnica da Indústria, Câmara Técnica do Comércio e Serviços, Logística, Distribuição, Cultura, Esporte, Lazer. Ou seja, em todas as câmaras técnicas, nós temos técnicos altamente qualificados, e isso faz com que a gente tenha o respeito dos técnicos com os quais a gente lida e com os membros do governo com os quais a gente interage constantemente. Nós, em 2022, quando fizemos uma sabatina com os 8 candidatos ao governo, então a gente, primeiro, ficou um ano fazendo o trabalho nas câmaras técnicas para elaborar o documento, o DF que a gente quer, Visão 2040, onde a gente chegou naquelas 210 propostas, sendo 62 estruturantes e 148 ações de curto e médio prazo. E nós entregamos ao governo do Distrito Federal fazendo uma sabatina com os 8 candidatos ao governo, após o registro das candidaturas. E nós fizemos escritura pública com todos eles, assinaram lá conosco durante a sabatina por 2 dias, esses 8 candidatos, sendo sabatinados pelos gestores das câmaras técnicas e pela diretoria do CODESE, se eles iriam ou não implantar o modelo de governança que estava sendo proposto ali naquelas propostas, e eles assumiram, todos eles, um compromisso em escritura pública de, se eleitos, implantarem o que estava sendo proposto pelo CODESE, se eleitos, colocarem o CODESE no governo de transição e, se eleitos, fazerem a implantação de um programa de governança onde eles sentariam com o CODESE a cada 6 meses para fazer uma avaliação. Isso tem ocorrido desde a última eleição, então 2023 e 2024 a gente já fez 4 reuniões de governança semestrais, e agora, no mês de junho, a gente faz a 5ª reunião de governança dessa gestão do governo. E a cada 4 anos, é importante que se faça essa revisão do documento e esse marco onde se faz a sabatina com os candidatos antes de sua eleição, para que eles assumam o compromisso de, caso eleitos, implantarem o modelo que foi proposto, as propostas de políticas públicas. E muitos deles, a gente sabe, vão para a eleição sem ter uma proposta de governo. E aí é importante que a sociedade demonstre quais são as propostas de políticas públicas que a sociedade quer que sejam implantadas. Para embasar esse documento, a gente fez um panorama do desenvolvimento do Distrito Federal na última década, com indicadores disponíveis, e a gente avaliou 36 indicadores
onde o Distrito Federal foi comparado com as outras unidades da federação e Brasília foi comparada com as outras 26 capitais. Então, nós comparamos com capitais e comparamos com os estados, e em que posição Brasília estava, em que posição o DF estava, e nos últimos 10 anos, se ele tinha melhorado ou se ele tinha piorado de posição. E com base nesses indicadores é que a gente traçou as metas para os próximos 22 anos, e aí a gente tem um objetivo para 2026, um objetivo para 2030, 34, 38, e com o objetivo de transformar a síntese do nosso documento, Brasília, uma metrópole verde, integrada, criativa e próspera. E aí eu gostaria de agradecer os nossos mantenedores, que são os que pagam a conta, porque tem despesa, né? Tem muitos deles aqui, das entidades. Então, todas as federações que estão lá conosco, Federação das Indústrias, Federação do Comércio, Federação dos Transportes, Federação do Agronegócio, estou vendo aqui a Asbraco, a ADEME, Sinduscom e tantos outros, a Combral, que está aqui também, Clube de Engenharia, CREA. Então, tantas entidades que estão lá conosco. Hoje nós temos 35 entidades que pagam mensalmente para que o CODESE tenha dinheiro para fazer todos esses estudos e pagar suas despesas e prestar esse serviço voluntário à sociedade. E aí eu gostaria de passar só o vídeo, que é um resumo de tudo isso. Pode ser? Brasília. Muito mais que a capital do país. A nossa cidade se prepara, hoje, para um futuro de desenvolvimento. Juntos, setor privado e sociedade civil certamente estão construindo o DF que todos nós queremos. CODESE DF. Juntos pelo DF que a gente quer. E aí, um agradecimento especial ao nosso representante do governo que está aqui, que tem acatado a gente para que a gente consiga. Obrigado, Zé Humberto. Leve um abraço para o nosso governador Ibanez. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Léo. E...